Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de suspense de ficção científica de 2014. Predestinação. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. A história começa no outono de 1945. Uma pessoa misteriosa deixa uma caixa na frente do orfanato. Então, ela chama o diretor. Quando a diretora abre a porta, ela vê uma menina abandonada. No entanto, após exame médico, a menina estava saudável. Não sei por que seus pais a abandonaram. Finalmente, o diretor acolheu a menina e a chamou de Jane. Há muitas outras crianças como ela aqui, mas Jane é diferente deles e nunca ficou doente desde criança. Quando ela cresceu, ela não se encaixava com seus colegas. Ela prefere ficar sozinha em seu mundo e Jane é extremamente poderosa desde criança. Ela foi capaz de quebrar o vidro de um carro com um soco. Quando ela tinha apenas alguns anos, ela levava vantagem em todas as brigas com seus colegas de classe e mesmo os meninos não eram páreo para ela. O desempenho acadêmico de Jane também foi muito bom. Para outras pessoas, ela pode calcular instantaneamente a resposta em sua mente. Desta forma, Jane cresceu dia a dia. Outras famílias, uma após a outra, adotaram todos os seus amigos. Em vez disso, o melhor dela ficou no orfanato. A partir de então, Jane se viu como uma perdedora. Até que um dia, um homem chamado Robertson encontrou o orfanato. O excelente desempenho acadêmico de Jane chamou sua atenção. Ele estava disposto a apresentar a Jane um bom emprego. Ele então levou Jane para a companhia aérea. Havia muitas outras garotas aqui. Em seguida, eles tiveram que passar por uma série de testes. Aqueles foram testados para antitontura, resistência e aptidão física. E Jane sempre foi a melhor. Após o teste escrito final, Jane também obteve a pontuação mais alta de todos os tempos. Sua excelência também despertou o ciúme de outras meninas. Jane sempre lutava com os punhos quando era provocada, mas essa luta também trouxe sérias consequências. Jane acabou sendo desqualificada pela companhia aérea, mas então Robertson também a encontrou. Ele disse que falaria com o comitê e tentaria colocar Jane de volta na companhia aérea, mas Jane não podia confiar apenas na promessa de Robertson. Em seguida, ela precisa encontrar uma maneira de se sustentar. Então, para ganhar dinheiro, Jane escolheu trabalhar como babá durante o dia e depois ir para a escola à noite. Jane também fez uma aula de etiqueta para provar ao comitê que ela mudaria. Naquele dia depois da escola, Jane conheceu o homem que mudou sua vida. Ele não era apenas bonito e rico, mas sabia tudo sobre os pensamentos de Jane. Diante desse homem que era verdadeiramente bom para ela, os dois logo se apaixonaram. Mas os tempos felizes não duraram muito. Uma noite, o homem pediu que ela o esperasse um pouco no parque. No entanto, ele nunca mais voltou depois do que saiu. Desde então, Jane nunca mais o viu. Diante da perda de seu relacionamento, Jane ficou mais ansiosa para voltar à companhia aérea. Logo, Robertson o encontrou novamente. Desta vez, ele também disse a verdade. O recrutamento da companhia aérea era apenas uma fachada, e ele estava procurando pessoas especiais para o governo. Devido à complexidade do trabalho, ele precisava de funcionários sem família, sem parentes, sem passado e sem vínculos com o futuro. E precisam ser fisicamente fortes e ter uma excelente memória. E Jane se encaixa em todos esses critérios. Justamente quando Jane estava esperançosa sobre seu futuro emprego, ela recebeu a má notícia. Acontece que seu ex-namorado havia deixado a semente da vida em sua barriga antes de partir. Ela veio ao hospital de bem-estar sozinha para verificar. Depois de uma gravidez cansativa de 10 meses, Jane também deu à luz uma menina. Mas quando ela acordou da cirurgia, o médico lhe deu outra notícia. Quando o médico realizou a cesariana, descobriu-se que Jane tinha os sistemas reprodutivos masculino e feminino em seu corpo. Mas por causa do sangramento intenso durante o parto, o médico não teve escolha a não ser fazer uma esterectomia. Depois, o médico disse a Jane, devido à natureza especial de seu corpo, ela poderia ter um sistema reprodutor masculino novamente após mais algumas cirurgias reconstrutivas. Mas esta era a única maneira de mantê-la viva. Pelo bem de seu filho, Jane finalmente concordou com a cirurgia. No entanto, apenas 2 semanas se passaram antes que um homem misterioso secretamente levasse seu bebê embora. Jane nunca mais viu seu bebê desde então. Quando ela perdeu toda a esperança, Jane imediatamente começou a transformar seu corpo. Após 1 ano inteiro e 3 cirurgias, o corpo de Jane finalmente se tornou masculino. Ela então começou a tomar hormônios androgênicos. Isso permitiu que sua voz se tornasse mais baixa e profunda. Mas isso não era suficiente, ela tinha que praticar falar como um homem. Durante esse tempo, Jane também aprendeu a fumar. E assim os dias se passaram. Primavera e inverno. Quando Jane olhou no espelho novamente,
Ela havia se transformado completamente em um homem. Predestinação. Bem-vindo de volta ao Homem do Filme. Hoje vou mostrar a vocês um filme de suspense de ficção científica de 2014. Predestinação. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. A história começa no outono de 1945. Uma pessoa misteriosa deixa uma caixa na frente do orfanato. Então, ela chama o diretor. Quando a diretora abre a porta, ela vê uma menina abandonada. No entanto, após exame médico, a menina estava saudável. Não sei por que seus pais a abandonaram. Finalmente, o diretor acolheu a menina e a chamou de Jane. Há muitas outras crianças como ela aqui, mas Jane é diferente deles e nunca ficou doente desde criança. Quando ela cresceu, ela não se encaixava com seus colegas. Ela prefere ficar sozinha em seu mundo e Jane é extremamente poderosa desde criança. Ela foi capaz de quebrar o vidro de um carro com um soco. Quando ela tinha apenas alguns anos, ela levava vantagem em todas as brigas com seus colegas de classe e mesmo os meninos não eram páreo para ela. O desempenho acadêmico de Jane também foi muito bom. Para outras pessoas, ela pode calcular instantaneamente a resposta em sua mente. Desta forma, Jane cresceu dia a dia. Outras famílias, uma após a outra, adotaram todos os seus amigos. Em vez disso, o melhor dela ficou no orfanato. A partir de então, Jane se viu como uma perdedora. Até que um dia, um homem chamado Robertson encontrou o orfanato. O excelente desempenho acadêmico de Jane chamou sua atenção. Ele estava disposto a apresentar a Jane um bom emprego. Ele então levou Jane para a companhia aérea. Havia muitas outras garotas aqui. Em seguida, eles tiveram que passar por uma série de testes. Aqueles foram testados para antitontura, resistência e aptidão física. E Jane sempre foi a melhor. Após o teste escrito final, Jane também obteve a pontuação mais alta de todos os tempos. Sua excelência também despertou o ciúme de outras meninas. Jane sempre lutava com os punhos quando era provocada, mas essa luta também trouxe sérias consequências. Jane acabou sendo desqualificada pela companhia aérea, mas então Robertson também a encontrou. Ele disse que falaria com o comitê e tentaria colocar Jane de volta na companhia aérea, mas Jane não podia confiar apenas na promessa de Robertson. Em seguida, ela precisa encontrar uma maneira de se sustentar. Então, para ganhar dinheiro, Jane escolheu trabalhar como babá durante o dia e depois ir para a escola à noite. Jane também fez uma aula de etiqueta para provar ao comitê que ela mudaria. Naquele dia depois da escola, Jane conheceu o homem que mudou sua vida. Agora eles voltaram para o ano de 1963. 3 de abril e este é o dia em que Jane e o homem se conheceram. O barman então disse a Jane que a misteriosa organização em que ele estava se chamava Time and Passe Boreal, e Robertson era o chefe dessa organização. No início, Jane quase entrou nesta organização. A missão deles era viajar no tempo para impedir o desastre iminente. Nesse interim, eles devem interromper a linha do tempo o mínimo possível. O time Boreal permite um ajuste fino, mas as variáveis devem ser rigorosamente controladas. Qualquer desvio da ação deve ser encerrado imediatamente. Depois de explicar tudo, o barman deu a Jane um grande maço de dinheiro. Para o time Boreal, riqueza não significa nada. Contanto que Jane pudesse provar seu valor desta vez, ele também se tornaria um agente do Boreal. O barman suspeitou que o homem que Jane conheceu era o Fizzly Bomber que ele estava rastreando. O barman então deu a Jane o endereço do homem, porque esta noite ele conhecerá Jane em 1963 pela primeira vez. Então Jane imediatamente seguiu as pistas e foi para a escola. Mas enquanto ele procurava o homem de memória, uma mulher de repente esbarrou nele. Então Jane se virou e olhou. A garota na frente dele parecia diferente da garota que ele lembrava, provavelmente porque ele não gostava de se olhar no espelho desde criança. Jane não percebeu que ele era tão bonito antes de seu sexo mudar. Ele ficou imediatamente encantado com seu antigo eu. Jane não percebe a gravidade da situação agora. Como ele entendia todos os pensamentos da mente de Jane, os dois logo conversaram. E a situação aqui também é vista pelo T-Barcape. Mas ele não parecia surpreso com o que estava acontecendo diante dele. Então ele pegou a máquina do tempo e viajou para o ano de 1970. Ele estava aqui para impedir outra explosão causada pelo Fizzly Bomber. Como ele havia falhado aqui uma vez antes, o barman chegou alguns minutos adiantado desta vez. Quando chegou ao seu destino, viu um homem plantando secretamente uma bomba. O barman viu isso e imediatamente levantou sua arma, mas o som alertou Fizzly Bomber. Imediatamente, uma briga começou entre os dois homens. Após uma rodada de tiros,
Fizzly Bomber rapidamente se protegeu. O barman imediatamente começou a procurar ao redor, mas Fizzly Bomber estava mais familiarizado com o terreno aqui. O barman logo foi atacado por trás. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós, é muito valioso. Por favor, curta. Inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. O barman tentou revidar, mas não esperava que seu inimigo conhecesse suas habilidades de luta como a palma de sua mão. Cada um de seus ataques foi facilmente desviado por seu oponente. Finalmente, T-Barkep ficou inconsciente, mas surpreendentemente, Fizzly Bomber não matou T-Barkep. Quando o barman acordou novamente, ele ouviu tiros à distância. Quando ele chegou ao seu destino, ele descobriu que outro agente do time Boreal tinha vindo para realizar uma missão, mas infelizmente ele foi gravemente ferido pela explosão. O barman viu isso e imediatamente foi até ele. Ao entregar a máquina do tempo ao agente, ele olhou para o barman com surpresa nos olhos. Mas a essa altura, ele estava gravemente ferido e não conseguia falar. O agente só usou suas últimas forças para voltar a 1992 e então o barman também parece entender. Quando ele pegou um fragmento de cronômetro do chão, ele imediatamente viajou de volta para 1964. Este também é o segundo ano depois que Johnny e Jane se conheceram. Quando ele visitou o hospital para visitar o bebê de Jane, não esperava que Robertson chegasse. Acontece que T-Barkep foi a última vez para impedir a travessa ilegal de Fizzly Bomber. É por isso que ele conheceu outro agente enviado pelo quartel-general. E John também violou as regras no ano passado. Seu encontro com Jane afetou o futuro, e o Boreal de Tempo e Espaço deve agora corrigir esse erro. Então, sob o acordo de Robertson, o barman levou discretamente a filha de Jane. Ele então viaja de volta para 1945 com a criança. Com um sentimento especial, o barman colocou cuidadosamente a criança em frente ao orfanato. Ele então ligou para o diretor. Depois de completar tudo, T-Barkep viajou de volta para 1963 novamente. A essa altura, Johnny e Jane estavam apaixonados. E a essa altura, Johnny percebeu que o homem que Jane conheceu era ele mesmo. Mas desta vez, Johnny estava determinado a não deixar Jane novamente. No entanto, a chegada de T-Barkep quebrou a paz entre eles. Johnny pediu a Jane que o esperasse um pouco no parque. Então ele imediatamente encontrou T-Barkep. Acontece que ele sabia a verdade, mas não contou a si mesmo. No entanto, T-Barkep disse que foi tudo escolha de John. Ele sabia o fim do amor deles, mas ainda escolheu amar. O barman então levou John de volta a 1985, e John assumirá seu cargo a seguir. Acontece que era tudo o plano de Robertson. Somente destruindo a vida de John em pedaços, ele se voluntariará para se tornar um agente do tempo. Agora ele não tem nada a perder, mas terá um grande futuro. Inúmeros crimes serão encerrados prematuramente nas mãos de John. Agora que T-Barkep completou sua última missão, é hora de ele se aposentar. Mas o barman sempre se arrepende de nunca ter pego Fizzly Bomber. No entanto, Robertson acredita que seu trabalho se tornou tão bom por causa do Fizzly Bomber. O tamanho do time Boreal também é maior por causa dele. Robertson então entregou ao barman uma sacola contendo os fragmentos do cronômetro que ele encontrou da última vez. Descobriu-se que o Boreal havia descoberto uma nova pista. O barman agora escolhe a hora e o local da aposentadoria. Em breve será uma explosão criada por Fizzly Bomber. E depois que o barman se aposentar, sua máquina do tempo também falhará. Ele pode estar em perigo então. No entanto, T-Barkep finalmente confirmou a escolha. Depois de deixar uma gravação para John, ele logo viajou para 1975. Ele passaria o resto de sua vida aqui também. Mas então T-Barkep descobre que a máquina do tempo que deveria falhar cometeu um erro. Ao mesmo tempo, em 1985, John também assumiu oficialmente o trabalho de T-Barkep. Com Robertson entregando uma máquina do tempo, ele finalmente encontrou sua missão e propósito na vida. No entanto, Johnny não sabe que tudo diante dele é apenas a conspiração de Robertson. Anos depois, Johnny recebe uma missão. Ele viajará até 1970 para impedir uma explosão causada pelo Fizzly Bomber. No entanto, quando ele estava concentrado em desmontar a bomba, uma sombra negra de repente brilhou atrás dele. Johnny fica imediatamente alerta e saca sua arma. Enquanto ele continuava a procurar, uma batalha começou imediatamente entre os dois. Mas depois de uma rodada de tiros, John descobriu que a contagem regressiva da bomba estava prestes a terminar. Então ele imediatamente correu para a bomba. Mas era tarde demais. A bomba explodiu em um instante. John também ficou gravemente ferido. Assim como ele lutou para rastejar em direção à máquina do tempo,
uma figura se aproximou lentamente. Então ele entregou a máquina do tempo para a mão de John, e então John também viu que a figura na frente dele é um ex-crossover, T-Barcape. Mas Johnny não teve tempo de pensar mais. Ele imediatamente ligou a máquina do tempo em 1992. Porém, desta vez a explosão foi muito séria. Quando John acordou novamente, todo o seu corpo já estava coberto com bandagens. O acidente fez John odiar Frisbee Bomber com paixão. Ele era o melhor bandido que ele já conheceu. Ele tinha uma compreensão incrível do tempo. Mesmo que o time Impasse Boreal tenha passado 10 anos sem conseguir prender o suspeito. Mas John acreditava que, se tivesse outra chance, poderia pegar Frisbee Bomber. Não demorou muito para que os ferimentos de John sarassem, mas seu rosto havia sido desfigurado na explosão. Então os médicos tiveram que fazer uma operação de enxerto de pele. Enquanto o médico removia a gaze, ele não pôde deixar de exclamar que John era o agente mais antigo do Boreal de espaço e tempo, mas também tornou seu estado mental anormal. Na última avaliação psicológica, chegou a apresentar sintomas psicóticos precoces de depressão e mania. Nesse momento, John também se olhou no espelho e agora apareceu nele um rosto desconhecido. Isso também o lembrou de seus dias anteriores após a mudança de sexo. Por causa do estado mental instável de John, o time Boreal decidiu que enquanto John completasse sua última missão, ele poderia se aposentar e aproveitar sua vida. Então John gravou uma voz para si mesmo. Agora John na cirurgia plástica o transformou em T-Barcape. E a última tarefa dada a ele pelo time Boreal foi recrutar seu eu mais jovem em 1978. Então, naquela noite, os dois se encontrariam no bar. Depois de se tornar um agente do time Boreal, John também entendeu toda a verdade na gravação do T-Barcape. Desde então, a vida de John formou um círculo perfeito. E o único que saiu desse círculo foi T-Barcape após sua aposentadoria. Quando ele viu a máquina do tempo que deveria falhar, deu errado. O barman abriu imediatamente o pacote que Robertson lhe dera quando ele saiu. Isso registrava os registros de compra das peças do cronômetro do Frisbee Bomber e, na parte inferior, havia a última tarefa definida por Robertson, que era rastrear a sacola de compras e encontrar as pistas do Frisbee Bomber. Originalmente, o barman não levou esse assunto a sério. Mas quando ele passou uma aposentadoria de lazer, o barman de repente se lembrou de algo sobre o tabu da viagem no tempo. O rastreador de atividade deste Frisbee Bomber era como o dele após a aposentadoria. Então ele imediatamente correu para onde a outra parte apareceu pela última vez. Quando a figura à sua frente virou a cabeça, T-Barcape finalmente viu que o Frisbee Bomber que ele estava procurando era seu futuro eu. O barman não aceitou por um tempo e não podia acreditar que se tornaria um assassino no futuro. E foi aí que Frisbee Bomber disse que não matou ninguém indiscriminadamente. Então ele até pegou o futuro jornal para testemunhar por si mesmo. Acontece que ele primeiro viajou para o futuro para saber a causa de alguns acidentes e depois usou a explosão para impedir esses acidentes. Embora suas ações tenham deixado muitas pessoas inocentes morrerem, ele também salvou a vida de mais pessoas. Ele se tornará assim, tudo por causa da conspiração de Robertson. Ambos são fantoches manipulados um pelo outro. Acontece que quando Jane fez um check-up médico na companhia aérea, Robertson já sabia que Jane era uma pessoa intersexual. Mas ele não contou a Jane sobre isso. Em seguida, ele projetou a trajetória da vida de Jane. O time Boreal precisa de uma pessoa sem passado e futuro. Somente tal pessoa pode viajar livremente no tempo e não mudará a história e o futuro. Se ele o matar agora, o Barcape se tornará outro Frisbee Bomber mais tarde. Se o barman quiser quebrar esse ciclo, ele deve se poupar no futuro. No entanto, no final das contas, o barman não hesita em puxar o gatilho porque sabe que esse é o seu destino. O paradoxo do tempo é como uma cobra que morde o próprio rabo. O primeiro e o último estão conectados, mas o ciclo continua. Somente quando o T-Barcape se tornar Frisbee Bomber a vida de John terá sentido. Ele conhecerá a pré-transgênero Jane, e então os dois darão à luz seus eus originais. Na verdade, desde o início, eles ficaram presos em um loop infinito. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.